A história que tinha um homem muito rico, mas tão rico que ele não tinha só uns posses aqui ou ali ou lá. Não, ele tinha uma cidade inteira. A cidade não tinha fim e todos que viviam naquela cidade viviam às suas custas. Ele não se engrandecia por ter grandes riquezas, não. A alegria dele era poder caminhar com seus filhos, criar intimidade com seus filhos, chorar com seus filhos no momento de tristeza e se alegrar nos momentos de alegria. Ele queria criar intimidade com seus filhos. Cada refeição na casa daquele homem era um banquete. Mas um dos seus filhos falou: Não, eu não quero isso aqui, eu não quero mais isso, meu pai é exigente demais, eu vou ser feliz lá fora. Só que quanto mais ele se afastava dessa cidade, mais ele sofria na mão, né, dos mercenários. Mas o pai teve compaixão e mandou buscá-lo de volta. E finalmente, quando ele voltou, que ele reconheceu que ele era filho. E ele não era pai, ele era filho. Ele pôde pedir perdão para o pai. E tudo morreu no abraço, novamente. Quando, assim como o jovem, o filho pródigo pôde dizer: Pai, pequei contra ti, contra o céu. Nessa historinha também, esse homem pôde entender que não há felicidade longe do pai. Que não há felicidade no mundo do pecado lá fora. Existem lapsos de memória. Existe uma grande propaganda de felicidade, mas aquele que faz a propaganda, ele não entrega o que prometeu. E é isso que Jesus quer nos ensinar hoje, através do capítulo 11 de Lucas, do comecinho do versículo 1, vai dizer assim: Estando Jesus a fazer a oração em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, pois que também nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Essa versão do Pai Nosso aqui no livro de Lucas, ela é um pouco mais resumida, mas ela tem a essência também do Evangelho de Mateus. O que Jesus aqui, ele nos ensina? Nós temos que nos colocar na presença de Deus. E nós temos que ser, como fala São Felipe Neri, nós temos que nos colocar como mendigos na presença de Deus. Não porque Deus nos quer mendigos, não, mas reconhecer a nossa humildade. No Magnífica, por exemplo, nós vemos que Maria fala que Deus fez nela maravilhas por conta da sua humildade. Ela sabia desse amor de pai que ela tinha que buscar. Então, o que Jesus ensina, por quê? Porque os discípulos viram que não tinha mais sentido eles rezarem como os fariseus, como os doutores da lei. Afinal de contas, o que Jesus estava ensinando para eles era algo novo, então precisava de uma oração nova. E São João Batista ensinou seus discípulos a se arrependerem, a estar na presença de Deus, né, como pecadores, a pedir perdão, a recomeçar. Então, essa é a cidade de Deus, é o céu. Nós temos que estar na presença de Deus para estar no céu. Já aqui na terra nós vivemos, né, uma espécie de adiantamento do céu. Muito embora aqui nós seremos atacados sim pelo inimigo, mas se nós estivermos na presença de Deus, o inimigo não vai conseguir nos tirar da presença de Deus de fato, né? Mas para isso é preciso pedir, para isso é preciso, como diz o próprio Jesus faz, santificado seja o teu nome. Ora, se Deus já é santo, santíssimo, santo dos santos, como é que ele vai ser santificado? Ele tem que ser santificado em nós, na nossa vida. A nossa vida tem que condizer aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. A nossa maneira de agir tem que condizer com as coisas do Pai, com as coisas que Jesus nos ensinou. E veja, enquanto Jesus ele é filho do Pai por natureza, nós somos pela graça através do nosso batismo. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos irmãos de Jesus, filhos de Deus Pai. Essa é a graça que Jesus veio nos dar. Venha o teu reino. Jesus já falou que o reino está no meio de nós. E de fato, como nós estamos na presença de Deus, o reino está no meio de nós. Nós estamos
nesse reino. Mas é preciso nos santificar a cada dia, para que esse reino venha, para que esse reino se mostre também para os demais, para que os demais também possam alcançar. É por isso que nós temos que estar sempre na presença de Deus e evangelizando do seu modo, como Jesus, como Deus te deu o teu dom. Talvez você não tenha palavras para evangelizar. Na tua oração, a oração, ela tem um poder de evangelização muito maior do que a gente pensa, lá no silêncio do nosso quarto, orando pela conversão dos pecadores, fazendo sacrifícios, jejuns, orações, oferecendo a Deus os sacrifícios diários que vêm até nós, seja nas doenças, nas dificuldades financeiras, seja numa injúria, né? Então Jesus ensina: venha o teu reino, né? O pão nosso de cada dia nos dá. O pão material, sim, de cada dia. Por isso nós não estamos pedindo para ficar ricos, estamos pedindo o pão nosso, mas principalmente o pão do céu. Esse nós temos que buscar. Esse nós temos que buscar na Santa Missa, o pão do céu. Mas para isso nós temos que estar na presença de Deus. Fugir do pecado, né? Confessar os nossos pecados, para poder estar na presença de Deus, para poder estar nessa cidade de Deus que é o céu. Por isso, nesse dia de hoje, não esqueça de onde que você veio. Você é filho do Pai.